Então, começando mais um programa Virando a Página, falando sobre constelação familiar. E hoje eu quero trazer um texto do Bert Hellinger para vocês perceberem a profundidade deste homem, né? Ao mesmo tempo, o quanto ele mostra o essencial. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi com a constelação é não julgar ou condenar. A gente constata as coisas, mas julgar e condenar nos torna assassinos, né? É uma coisa forte, né? Isso, mas é um grande aprendizado, Então eu vou ler um pedaço de um texto dele, e ele fala assim: Jesus veio do Monte das Oliveiras e entrou no templo. Todo mundo sabe que Bert Hellinger era missionário, né? Então eu tô só reforçando isso. Ele conhece muito, né, da Bíblia. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher até ele e disseram: ela foi pega cometendo adultério. Disseram a Jesus: está escrito na lei que ela deve ser apedrejada. E o que fez Jesus? Ele se abaixou, sem olhar para nenhum deles, e começou a escrever na areia. Porém, eles não desistiram. Aqui existem dois tipos de pecadores. A primeira pecadora é a adúltera, a dita adúltera, né? Os outros também são pecadores. De que tipo? São assassinos, desejam matar uma pessoa. Agora compare os dois, adúltera e os ditos justos. Um justo que se considera justo é, em sua alma, quase sempre um assassino. E isso está no livro A Cura, do Bert Hellinger. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, porque quando a gente faz uma constelação, muita gente fala: eu tenho medo de me expor, sabe, Simone? Minha família tem coisas muito feias, minha família tem coisas muito graves, minha família tem um suicida, minha família tem um homicida, minha família tem uma adúltera, a minha família tem um adúltero, a minha família tem uma pessoa que roubou muita gente, né? A minha família tem pessoas que são loucas, que são consideradas esquizofrênicas. Então a minha família tem coisas muito feias e eu prefiro não olhar para isso e eu prefiro não me expor, por isso não vou fazer uma constelação em grupo. Primeiro que cada vez mais as constelações mostram os movimentos de alma, mas não precisa expor nada, ninguém precisa saber exatamente o que está acontecendo ali, né? Existem constelações ocultas, onde as pessoas não sabem de nada. Eu posso contar a história de uma, que antes de voltar do assunto do Bert, que foi de um rapaz que falou que foi, quando era criança, foi abusado sexualmente por um menino que era da família, não era da família, mas era uma pessoa que ia sempre na casa deles, e ele falou: eu me sinto mal porque eu tenho a sensação que ele achava, porque ele fazia isso comigo e eu era criança, não sabia o que fazer, e hoje eu sou casado, mas eu tenho uma sensação diferente de que alguma coisa foi difícil para mim, porque esse menino fazia isso comigo. Era uma brincadeira infantil, né, de conhecimento sexual, né, iniciação sexual, ou era porque esse menino me via como um homossexual. Ele queria ver isso. E eu falei: ok, vamos fazer então uma constelação oculta, ninguém precisa saber absolutamente nada. E eu pedi para ele escolher uma pessoa que podia ser homem ou mulher para representá-lo, e uma pessoa que poderia ser homem ou mulher para representar esse menino. E foi tão rápida a constelação dele, tão incrível, porque ninguém sabia absolutamente nada. E esse rapaz que entrou no lugar desse menino, né, que abusava dele sexualmente, enfim, começou a rir, olhava para ele e ria. E só disse a seguinte frase: era só uma brincadeira. Era a iniciação sexual, era só uma brincadeira. E ele ficou tão aliviado e falou assim: ok, era só isso que eu precisava. Ninguém até hoje soube o que era. Obviamente a gente não expõe ninguém aqui, só tô contando a história. Porque, gente, constelação não é expor ninguém.
Constelação não existe para julgar, muito pelo contrário. Quem julga é a própria família. Porque quando alguém fala, eu tenho vergonha do que aconteceu, né? Eu tenho vergonha do ocorrido, né? Na minha família tem um ocorrido, né? Que a minha avó dizia, nossa, foi um horror, né? Então, engravidar antes, né? De se casar, não casar virgem, né? Para a época, o quanto foi, assim, um horror. E se ainda as pessoas olham, né? Apesar das gerações, como uma tragédia, algo, como isso fica num sistema familiar? Como fica a sexualidade das pessoas, né? Como fica, tem uma adúltera, né? Então, excluímos alguém. Então, quem julga é um assassino, é o que o Bert fala. Os moralistas são os maiores assassinos da natureza. Porque eles matam alguém na hora de um julgamento. Então, a gente não está falando de direito, né, de julgar ou condenar, nós estamos falando de dar um lugar àquilo que aconteceu e aprender com aquilo que aconteceu e dar um lugar àquela pessoa que vivenciou aquilo. Porque se a própria família fala, ninguém fala do assunto porque era um suicida, ninguém fala do assunto porque foi uma pessoa que foi presa na minha família, um drogado na minha família, um homossexual, né? Então ainda escondem isso, né? Ninguém fala o que aconteceu, ou tem um filho fora do casamento. Então todas essas coisas que não trazem a verdade vão trazer complicações para um sistema familiar, porque a nossa alma, de uma forma ou de outra, sabe. E se a nossa alma sabe e inclui no nosso coração, isso fica ok. Quem sou eu para julgar o que aconteceu e o que veio antes? Quem sou eu para excluir uma pessoa da minha família? Quem sou eu para ainda sentir vergonha pelo que aconteceu? Não, é uma história, é um fato, é uma realidade, né? Então a gente faz isso com os outros e a gente se mata quando a gente também exclui ou quando a gente também condena as nossas histórias, o que a gente viveu. Então é importante que a gente tenha coragem de enxergar para o que a gente viveu, para que a gente possa harmonizar, ou para que a gente possa aprender com essa história e possa se equilibrar. Afinal, a gente está aqui para errar e acertar. Nós não estamos aqui para agradar a todos, mas a gente está aqui para viver e vivenciar aquilo que a nossa alma tem consciência de fazer. Então eu vejo hoje muitas pessoas também com muitos medos. Medo de tomar uma decisão. Porque na família alguém tomou uma decisão, um caminho que gerou alguma consequência, que traumatizou a família. Então, de repente, alguém se separou e depois da separação morreu. Daí a pessoa criou um hábito de que se separar é perigoso, porque quem se separou morreu, né? Ou criou um hábito de, puxa, então eu não posso viver a minha vida sexual, porque a minha escolha sexual é uma escolha que envergonha um sistema familiar, né? E já envergonhou anteriormente, então agora vai continuar envergonhando. E o que acontece é justamente que o que aconteceu anteriormente, se alguém julga, vai continuar acontecendo, né? Até que cesse o julgamento. Então, o Bert Hellinger, por ter sido missionário e por ser um missionário ainda, né, de uma forma diferente, mas ele olha a história de Jesus como um grande aprendizado e que a gente ainda não entendeu a lição. Então muitas pessoas estão mais preocupadas com coisas pequenas, com a moral. Um pai que põe uma filha para fora de casa porque moralmente ela engravidou, então é melhor pôr para fora de casa, porque moralmente a família agora está abalada. Quer dizer, a pessoa prefere dar um lugar à sociedade do que dar um lugar ao amor que você sente por uma filha e por um neto que vai nascer, por uma gravidez. Então é isso que a constelação mostra, né? Então é preferível que um casal viva numa guerra do que a sociedade veja que o casal se separou. Então o que a gente vive ainda de moral, né? É preferível eu não escolher a minha sexualidade, eu não poder assumir a minha sexualidade, porque a minha mãe vai ficar envergonhada, meu pai, vão dizer o que agora da minha família?
Ou as minhas escolhas profissionais. Antigamente um homem não podia nunca ser um bailarino, porque se fosse bailarino era mal visto. Uma mulher não podia ser uma engenheira, porque se fosse uma engenheira vai trabalhar com homens, então não quer muito ser engenheira, quer ser outra coisa. Então essa moral, né, não tem nada a ver com a liberdade que um ser humano pode perceber que é rico, que é importante. Né? Um pai ou uma mãe que fala: eu prefiro que você faça um aborto do que fique uma mãe solteira, né? O que isso vai acarretar depois? Ou seja, é melhor a morte do que a sociedade, né? O que a sociedade vai dizer. Então Bert Hellinger fala muito sobre isso. Constelar, participar dos cursos de constelação, dos cursos de formação, não vai expor a família de ninguém, porque todo mundo está ali, cada um com as suas dificuldades. Eu nunca vi em nenhuma constelação, né, nem das que eu vou participar do Bert Hellinger, com 1.200 pessoas, alguém dizendo: ah, então naquela família tem aquilo. De jeito nenhum, muito pelo contrário, olha o que estava por trás daquilo. Ai, mas a minha avó matou o meu avô matou a minha avó. Tem um assassinato dentro da família, um irmão matou o outro. Isso ninguém fala, porque isso foi muito difícil para uma família. Mas tudo bem, né? Ou teve uma traição entre alguém do sistema. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Estou dizendo que quando a gente olha para a realidade e a gente se torna menor do que ela, porque o próprio peso de ter vivenciado aquilo já está ali com as pessoas, mas o que fica é o aprendizado, e o que fica é quem somos nós para condenar. Então, quando a gente se olha assim, a gente começa a olhar para esse amor que o Bert Hellinger tenta nos mostrar, que é um amor que busca harmonia e não que busca condenação. É um amor que dá um lugar para tudo, que assume o que é seu e que deixa com o outro o que é do outro, né? Não é um amor que vitimiza alguém, julga e culpa e condena a outra pessoa. Não, muito pelo contrário. É um amor que dá lugar a tudo, principalmente às pessoas e ao aprendizado que isso trouxe. Mesmo que tenha trazido dor para a época, agora pode ser mais leve. É um amor que inclui, afinal Jesus incluía a todos, né? Incluía os ladrões, incluía as pessoas, enfim, que estavam ali das mais diversas formas, excluídas pela sociedade. Ele incluía, porque ele via o que estava por trás disso. E é isso que a constelação faz. A raiva ou a condenação só acontecem. Não adianta fazer oração do perdão se você está condenando alguém. Não adianta ir à igreja ou falar: não, eu sou da religião tal, então eu sou um ser iluminado. Se a gente sente raiva ou se a gente condena alguém, se a gente tem preconceitos em relação a alguém. Então eu vejo às vezes tantas religiões falando tanto de amor, mas são os primeiros a tirarem as pedras, né? Então a pessoa só atira uma pedra porque ela não vê o que está por trás daquilo. E a constelação é essa dinâmica de mostrar o que fez essa pessoa se tornar aquilo, ou fazer aquilo, o que é que estava por trás, que dor estava por trás do que aconteceu, né? Então, adoro deixar isso muito claro. A constelação é para trazer harmonia, para a gente enxergar a verdade, a dor do outro, o que fez o outro agir daquela forma e o que pode acontecer agora para isso se harmonizar em mim, que tenho raiva ou que tenho preconceito, e no outro que vivenciou aquilo, cometeu atos sem nem saber o porquê estava fazendo aquilo, né? Porque quem faz algo que machuca o outro, com certeza não sabe o que está fazendo. Está fazendo porque tem uma dor profunda. Então é para essa dor que a gente precisa olhar. E quando a gente olha para a verdade e para a dor, então pode vir a cura.